Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos maiores mistérios da história cristã, os chamados Anos Silenciosos de Jesus, que aconteceu com ele entre os 12 e os 30 anos de idade. A Bíblia nos conta sobre seu nascimento, a visita dos magos, a fuga para o Egito e depois um salto no tempo, onde o encontramos aos 12 anos, no templo em Jerusalém, debatendo com os doutores da lei. Depois disso, silêncio. Um silêncio de 18 anos que tem fascinado teólogos, historiadores e curiosos por séculos. Então, o que sabemos de fato? Os evangelhos canônicos, como Mateus, Marcos, Lucas e João, não nos dão detalhes sobre esse período. Lucas simplesmente diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso nos sugere um desenvolvimento normal, uma vida comum na pequena cidade de Nazaré. Ele era o filho de um carpinteiro, José. Naquela cultura, era praticamente certo que o filho mais velho seguiria a profissão do pai. Então, a resposta mais simples e provável é que Jesus viveu uma vida comum. Ele aprendeu a arte da carpintaria, trabalhou com madeira, construiu móveis, ferramentas, talvez até ajudou a erguer casas. Era um trabalho físico, exigente, que certamente moldou seu corpo e sua disciplina. Imaginem a cena: o jovem Jesus trabalhando lado a lado com José na oficina. O cheiro de serragem no ar, o som das ferramentas, o suor do trabalho honesto. Ele não era uma figura etérea, flutuando sobre os problemas do dia a dia. Ele era um homem do povo. Ele sentia fome, cansaço e vivia as alegrias e desafios de uma família simples na Galiléia do primeiro século. Essa vida comum é, na verdade, profundamente significativa. Mostra que o divino pode ser encontrado no ordinário, que o sagrado não está apenas nos grandes milagres, mas também no trabalho diário, nas relações familiares e na vida em comunidade. Além do trabalho, sua educação também é um ponto importante. Aos 12 anos, ele já demonstrava um conhecimento impressionante das Escrituras. É muito provável que ele tenha frequentado a sinagoga de Nazaré, onde aprendia a ler e a estudar a Torá e os profetas. A sociedade judaica da época valorizava muito a educação religiosa. Ele teria participado das festas anuais em Jerusalém, como a Páscoa, fortalecendo sua conexão com a fé e a tradição de seu povo. Essa imersão profunda nas Escrituras foi a base para todo o seu ministério futuro. Suas parábolas e ensinamentos estão repletos de referências e alusões ao Antigo Testamento, algo que ele certamente aprofundou durante esses anos. Agora, vamos entrar no campo das teorias e especulações, porque é aqui que a história fica ainda mais interessante. A ausência de registros abriu espaço para inúmeras hipóteses. Uma das mais famosas é a de que Jesus teria viajado para o Oriente. Alguns textos apócrifos que não foram incluídos na Bíblia sugerem que ele foi para a Índia, o Tibete ou a Pérsia. A ideia é que ele teria entrado em contato com as filosofias budistas hinduístas e que esses ensinamentos teriam influenciado sua mensagem de amor e compaixão. Por exemplo, o livro A Vida de Santo Issa, o melhor dos filhos dos homens, publicado no século XIX por um jornalista russo chamado Nicholas Notovitch, alega ter sido traduzido de um manuscrito antigo, encontrado num mosteiro no Himalaia. Segundo esse texto, Jesus, ou Issa, como é chamado, teria deixado Jerusalém aos 13 anos e viajado com mercadores para o leste, estudando com brahmanes e monges budistas antes de retornar à Judéia para iniciar seu ministério. Essa teoria é fascinante, mas é importante dizer que a grande maioria dos historiadores e teólogos a considera uma invenção sem base histórica sólida. O manuscrito original
nunca foi encontrado por outros estudiosos. Outra teoria interessante coloca na comunidade dos essênios. Os essênios eram um grupo místico judaico que vivia em comunidades isoladas, como a de Qumran, perto do Mar Morto, onde foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Eles eram conhecidos por sua vida ascética, seus rituais de purificação com água, menos que lembram o batismo, e sua espera fervorosa por um Messias. Alguns estudiosos apontam semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e as crenças dos essênios, como a ênfase na justiça, na pureza e na comunidade. Será que Jesus passou um tempo com eles, aprendendo e se preparando para a sua missão? É uma possibilidade intrigante, mas, novamente, não há provas diretas nos textos canônicos ou nos manuscritos do Mar Morto que mencionem Jesus pelo nome. Há também quem sugira que Jesus poderia ter viajado para lugares como o Egito, especificamente para Alexandria, que na época era um grande centro de conhecimento e filosofia, com uma enorme biblioteca e uma vibrante comunidade judaica. Lá, ele poderia ter estudado filosofia grega e aprofundado seus conhecimentos teológicos. Outros ainda propõem viagens à Bretanha, atual Inglaterra, junto com seu tio-avô, José de Arimateia, que, segundo algumas lendas, era um comerciante de estanho. Essa é uma lenda popular britânica, mas carece de qualquer evidência histórica. Então, por que os evangelhos são silenciosos sobre esse período? Existem algumas razões possíveis. Primeiro, o foco principal dos evangelistas não era escrever uma biografia completa de Jesus, do nascimento à morte. O objetivo deles era teológico, anunciar a boa nova, ou seja, a mensagem de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que através de sua morte e ressurreição, a salvação está disponível para todos. Para esse propósito, os detalhes da sua adolescência e juventude não eram essenciais. O que importava era seu nascimento milagroso, o início de seu ministério público, seus ensinamentos, seus milagres e, acima de tudo, sua paixão, morte e ressurreição. Segundo, talvez não houvesse nada de extraordinário para relatar no sentido de milagres ou eventos públicos. Foi um período de preparação silenciosa, de crescimento e amadurecimento. Um tempo para viver uma vida humana em sua plenitude, para entender as lutas e as esperanças das pessoas a quem ele viria a servir. Esse silêncio pode ser, em si, uma mensagem poderosa. Mostra a humildade de Deus, que escolheu viver uma vida comum, anônima. Antes de iniciar sua missão, que mudaria o mundo para sempre, pensem nisso. O Criador do Universo, trabalhando como um simples carpinteiro numa vila esquecida da Galileia. Essa ideia é tão radical quanto qualquer milagre. Valoriza a vida de cada um de nós, o trabalho de nossas mãos, nossas rotinas diárias. Mostra que Deus está presente não apenas nos momentos espetaculares, mas também na quietude e na normalidade do cotidiano. Em resumo, o que podemos concluir sobre os anos silenciosos de Jesus? A resposta mais segura e historicamente fundamentada é que ele viveu em Nazaré, aprendeu a profissão de carpinteiro com José, aprofundou seu conhecimento das Escrituras na sinagoga local e viveu a vida de um jovem judeu comum de sua época. As teorias sobre viagens ao Oriente ou vida com os essênios, embora fascinantes, permanecem no campo da especulação, sem provas concretas para sustentá-las. O silêncio dos evangelhos não é um vazio, mas um espaço para reflexão, um convite para imaginarmos a humanidade de Jesus, sua preparação, seu crescimento. É um lembrete de que os períodos de silêncio e preparação em nossas próprias vidas
também são importantes. São nesses momentos, longe dos holofotes, que somos moldados, que nosso caráter é formado e que nos preparamos para a nossa própria missão, seja ela qual for. Então, da próxima vez que você pensar nesses 18 anos ausentes, em vez de vê-los como um mistério frustrante, talvez possamos vê-los como o período mais humano de Jesus, o tempo em que ele riu, trabalhou, estudou e viveu, simplesmente como um de nós. E isso, talvez, seja o maior milagre de todos. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelos anos silenciosos de Jesus. É um tema que nos faz pensar e imaginar. Qual a sua teoria favorita? Você acha que ele viajou ou que permaneceu em Nazaré? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam. Não se esqueçam de deixar o like, se gostaram do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.